E aí, gurizada, então, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais uma aula com algumas técnicas de biomol. Essas técnicas, esse slide de técnicas é um grupamento de slides que vai complementar algumas coisas que vocês já viram lá nos testes de paternidade, né? Que a gente falou um pouquinho junto do material de polimorfismo também. E tem 42 slides, mas vai ser bem tranquilinho, bem rápido, e ele é baseado assim, nos princípios de cada uma das técnicas, para que vocês tenham uma ideia de qual técnica consegue analisar o quê. Lembrando sempre que essas técnicas, né, utilizam métodos que foram criados para mostrar algo que já se conhece. Então, isso pode fazer até com que nós tenhamos, às vezes, resultados que ficam escondidos nos diagnósticos, né? Porque a gente canaliza esses métodos, essas técnicas para algo que nós já sabemos, né? É o que cabe dentro da ciência como aquela questão de que nós trabalhamos sobre um determinismo, muitas vezes exacerbado. Então, vamos cuidar um pouquinho quando a gente usa as técnicas, que pode ser que a gente acabe escondendo detalhes, né, moleculares que possam passar desapercebidos por nós, beleza? Então, vamos ver o que nós temos aqui para a nossa aulinha de hoje. Primeira técnica que a gente vai falar é o Western Blotting. Então, vamos começar com os grupos dos blottings. Os blottings, eles são sanduíches. E sanduíches onde nós acrescentamos um marcador, que é algo que vai se ligar, tipo um joguinho de Lego, que algo encaixa, uma peça encaixa na outra. Só que esse encaixe tem que ser perfeito, esse encaixe tem que ser complementar a uma sequência, então, que nós estamos buscando. No caso do nome Western Blotting, o Western diz respeito, então, a um blotting que vai detectar proteínas presentes num determinado fluido biológico, ok? E essa proteína, então, ela vai se ligar à minha proteína-alvo, esse anticorpo, ele vai se ligar a uma proteína específica e vai ser, então, emitida uma fluorescência ou uma radiação qualquer, em que vai se revelar, então, a presença ou não daquela proteína que está sendo buscada, verificada nesse fluido corporal, nesse tecido, nesse material nosso. Só um pouquinho. Então, como é que é esse princípio? Nesse slide aqui, a gente pode observar que nós temos a proteína A, B e C, e esse material, então, ele é envolto por uma solução de SDS e mercaptoetanol, que torna essas proteínas negativas, e elas, então, são submetidas a um gel de eletroforese e elas ficam colocadas nesse gel. Na verdade, a gente não enxerga nada disso que a gente está falando aqui. Então, esse gel que tem uma migração do negativo para o polo positivo, ele contém por dentro do seu material, essas proteínas que estão fixadas ali. Após disso, então, esse meu material, ele é corado com o anticorpo, e aí, então, esse anticorpo, ele é revelado e aparece para nós, então, essas marquinhas, como vocês estão vendo aí no slide. Essas marcas só vão aparecer depois da revelação das nossas proteínas, que são as proteínas que a gente pretende identificar. Nessa outra figura, nós temos um gel em 2D, em que nós separamos a migração dessas proteínas, tanto pelo seu peso molecular, como pela sua carga elétrica, ok? Então, nós temos as proteínas de maior peso molecular, as de menor, e pelo ponto isoelétrico, né, que tem a ver com a carga elétrica que essa proteína, então, ela está carregada. E aí, então, esse teste ele é bastante interessante porque ele vai me mostrar proteínas extraídas aqui, por exemplo, do cérebro, proteínas extraídas do fígado, e nós temos proteínas que
são proteínas que acontecem tanto num tecido como no outro, só que em maior quantidade numa em relação à outra. Então, pela posição e pela migração dessa proteína, a gente consegue localizar que são as mesmas proteínas, ok? Então, serve como comparação. Neste outro tipo de blotting, agora chamado de Northern blotting, nós temos, então, a avaliação de moléculas de RNA. Então, a gente submete esse tecido à extração total de RNA e nós temos esse material, ele é colocado sobre essa superfície, acho que é nesse aqui que tem a figurinha, deixa eu passar um aqui para frente para ver se é isso mesmo. Aqui. Então, o meu RNA ele é extraído, ele é colocado sobre esse gel, e aí eu tenho aqui o famoso sanduíche, o blotting, que é o que a gente fala, né? Então, percebam a cor do meu papel aqui, a cor do meu imobilizador do RNA, ele é rosinha, está aqui colocado, e aí eu tenho um bloco de papéis filtros, que faria como se fosse o pão do sanduíche, e ele está imerso numa solução alcalina. O que vai acontecer? O meu material que está imobilizado aqui, ele vai migrar para essa membrana verdinha de nitrocelulose, onde eu tenho, então, marcado aqui as moléculas de RNA nos tamanhos específicos com um probe, né, que é aquilo que vai marcar para mim qual a que eu quero e qual a que eu tenho de fato. Então, se eu procuro por esta marquinha aqui, quando eu colocar o meu corante, vamos dizer assim, ou o meu marcador, eu vou identificar a presença ou a ausência. Então, essa técnica, ela vai sempre buscar aquilo que eu estou procurando, né? Ela não vai me dar dicas, por exemplo, do que são essas outras marcas. Eu até nem vejo isso, né? Eu só vou ver esta marca daqui, certo? Então, se eu não... Como é uma técnica que eu busco uma determinada substância, ela então só vai me dar aquela substância, ela vai marcar aquilo que eu estou procurando. Então, era, né? Hoje em dia não se usa mais esses blottings, são raros os trabalhos que trabalham com blottings. Existem técnicas hoje que são muito mais avançadas. Então, era usado principalmente para detecção de expressão gênica, então, se está ou não está sendo expressa aquele RNA mensageiro. Eu posso estudar em diferentes tecidos, eu posso trabalhar com tempo, né? Se eu pegar, por exemplo, um tecido do fígado do embrião, tecido do fígado de uma criança de 5 anos e tecido do fígado de uma criança, de um adulto já de 25 anos. Né? A expressão de determinado RNA mensageiro que vai formar uma proteína. Ela é diferenciada ou não é diferenciada? Então, eu tenho nesse resultado de Northern blot um resultado mais qualitativo do que, de fato, quantitativo, certo? E aí tem aqui como é que fica aparecendo, né? Esse aqui é um trabalho com plantas, onde tem o material extraído da raiz, das folhas e das flores. Então, tem um determinado RNA mensagem, no caso aqui são RNAs ribossomais, como marcadores, e eu tenho, então, a presença dessa alfa-tubulina em todas as partes da planta. Eu tenho aqui a presença só nas flores, e aqui eu tenho a presença, né, dessa proteína em todos eles, ok? Então, eu posso ver também aqui que aqui tem mais do que aqui, então, pela quantidade que foi produzido desse RNA. Bom, então, é uma técnica que, né, precisa, então, desse marcador, que é aquilo que eu estou buscando para mostrar. Aqui é a mesma coisa, né? Então, a gente bota os marcadores, coloca, hibridiza esse material com essa sonda,
né? E aí eu tenho a marcação, eu tenho o meu grupo controle. Para que serve esse meu grupo controle? O grupo controle sempre utiliza RNAs, ou no caso proteínas, ou o próprio DNA controle, para saber, então, se está funcionando bem o meu tipo de teste, né? Nesse caso aqui, a gente está testando se existe uma marcação desse gene, SRI, em diferentes tipos de tecidos. E ele só está sendo expresso aqui para tecido testículo. Essa hibridização também pode ser feita em um material, por exemplo, que está colocado sobre uma parafina, né? Então, tem aqui um desenho de um embrião, e eu quero saber, nesse corpo de embrião, onde está sendo produzido determinada substância. Então, é feita também uma hibridização in situ, né, no tecido, no local do tecido in situ. Então, eu pingo esses corantes, eu tenho a hibridização desse meu material que é marcado, que é para mostrar aquilo que eu quero, saber se realmente está acontecendo, e aí, então, nós temos isso marcado no tecido in situ, né? Em vez de eu retirar a extração desse RNA, eu estou vendo direto lá nessa minha amostra de tecido. Também pode ser feito, tá bom? Custa mais caro porque gasta muito mais material, né? Você tem ali muito mais células para serem marcadas do que um RNA, do que uma extração de um grupamento de células. Então, esse material tem que penetrar, tem que fazer toda essa reação. É mais caro, é mais demorado e mais chance de erro também. O Southern blotting, ele é usado, então, com fragmentos de DNA são transferidos, colocados então num gel de agarose, transferidos para essas membranas por ação capilar, né? Lembra que o blotting no pão fica imerso numa substância líquida que faz com que ocorra essa transferência para a membrana que está em cima, como se fosse o pão, o queijo, onde tem DNA, o presunto, onde é a membrana, para onde essas moléculas que estão no queijo vão para a membrana de cima. O DNA ele é desnaturado, então eu preciso, como o DNA fita dupla, eu preciso desnaturar o DNA para que essas sondas, então, possam se ligar, possam hibridar ou hibridizar de forma complementar. E aí, então, tem várias sondas para Salter que detectam desde polimorfismos até pedaços de DNA que estão ausentes, que estão invertidos, enfim, vários tipos de utilização. Também não se usa muito mais o Southern blot, tá? Nenhum desses blottings, eles estão praticamente perdendo a sua utilidade por conta de técnicas mais robustas, mais precisas, mais eficientes, menos demoradas. Então, aqui tem um desenho do Salter, né? Esse DNA está colocado sobre a agarose. Aqui nós temos o nosso pão de sanduíche, nosso sanduíche de material, né? Observem pela cor o azulzinho. Do azulzinho vai migrar para esse marrom. E aí, então, né, por capilaridade, né, esse líquido que está aqui, essa solução tampão que está aqui, faz com que esse material migre para essa próxima membrana. Essa membrana recebe, então, os marcadores, né, aqueles que vão se ligar especificamente à sequência de DNA que me interessa. Então, também é uma técnica que é uma técnica direcionada para a busca de uma substância X, no caso aqui, de uma sequência de DNA X, certo? As outras sequências que estão lá não vão me interessar, eu não vou ligar. Então, se eu tenho uma sequência que é muito pequena, eu tenho que botar uma quantidade de marcador que vá, né, ser suficiente para hibridizar aqui e ser revelado posteriormente. Então, são os cuidados que a gente tem que ter. Mas com o PCR, né, isso aqui completamente obsoleto. Mas como é que ficava, então, os nossos resultados?
né? Então, antigamente se trabalhava com isso, e nós tínhamos aqui o DNA com as bandas marcadas de interesse, no caso aqui é para síndrome de insensibilidade androgênica, e hoje em dia a gente não tem mais utilidade para essa técnica, mas é interessante que vocês conheçam, porque ainda trazem muitos livros e em alguns artigos mais antigos ainda traz isso. A técnica de microarray também é uma técnica com hibridização. Vocês estão vendo aqui, ó, esse microarray, você tem, é uma lâmina, como se fosse uma lâmina dessas usadas para microscopia. Nessa lâmina você tem esses quadrados, e cada quadrado tem vários quadradinhos, como vocês estão vendo aqui dentro, ó, no cantinho do slide. Então, como é que é isso aqui? O DNA, no caso, né, se eu for fazer um array de DNA, mas também eu posso fazer um array com RNA. Né? Então, depende do que eu estou buscando. Mas qual é o princípio da técnica? O princípio é que os ácidos nucleicos são colocados sobre cada um desses quadradinhos, né? Bem, isso não precisa nem dizer para vocês que quem faz isso é um robozinho, né? É toda a parte robotizada. Ninguém consegue pipetar um mínimo de quantidade dentro desses espacinhos que vocês estão vendo. Isso aqui é o tamanho real de uma lâmina de array, por exemplo. Então, como é que é feito isso? Então, o material biológico ele é plotado com auxílio desses robôs, né? É feita toda uma extração, vamos imaginar que seja DNA, tá? Se extrai o DNA na bancada, depois se coloca no robô uma parte dessa amostra, o robô vai ali, ele pipeta aquela amostra e plota, né? Coloca sobre os poços respectivamente. Então, existe todo um mapa que tu sabe onde que o robô colocou cada uma das tuas amostras, tá? Imagine que cada quadradinho seja aí de um paciente. Olha quantas amostras por vez eu posso fazer. Então, é importante sempre que se trabalhe com array, se gasta muito, mas também por pessoa, se a gente imaginar cada quadradinho aí uma pessoa, cada pontinho brilhante uma pessoa, você consegue fazer muitas amostras por um custo muito pequeno. Então, grandes empresas laboratoriais, né, e hospitais que atuam, às vezes, só fazendo a pesquisa em cima de um tema, trabalham com essas técnicas, tá? Então, o array, o DNA, ele é plotado, esse DNA ele tem que ser desnaturado, e depois, sobre esse material, são adicionadas essas sondas que vão se ligar de forma complementar ou não. E aí, quando liga de forma complementar, vai ter uma fluorescência que vai marcar se é positivo ou não. Tá bom? Como está mostrado aqui também, agora nesse outro slide, a gente está com análise de array com RNAs mensageiros. Então, quando eu trabalho com RNA mensageiro, eu preciso transformá-lo primeiro em cDNA, ou seja, eu vou fazer um duplex desse meu RNA mensageiro, transformando ele em DNA para que a gente possa posteriormente fazer, então, essa reação. Tá bom? Alguns, então, arrays usam fluoróforos, que são esses corantes que vão, antes da hibridização, eles são adicionados e depois, então, a gente consegue captar esses sinais, né? Então, uma luz de diodo ou uma luz fluorescente vai incidir sobre cada um desses pocinhos e através de um computador associado todo a esse esquema robotizado, a gente consegue verificar o quanto mais brilhoso é, por exemplo, esse ponto vermelho do que esse. Então, o ponto vermelho foi marcado para a amostra 1, o ponto em verde foi marcado com a amostra 2. Ah, e o ponto amarelo? O ponto amarelo é a mistura de ambos, tá bom? Então, a gente consegue saber se em cada quadradinho qual é o RNA mensageiro que está sendo expresso. Só da amostra 1, só da amostra 2, desculpa, das duas amostras. Esse aqui tem um RNA mensageiro só na amostra 2, e assim por diante, tá bom? Então, fica simples, né, quando a gente monta o
experimento de saber. E esses resultados vêm, esses big data, né? Eles vêm todos já organizados, a gente agora tem que sentar, se debruçar e fazer as análises, tanto estatísticas quanto de comparação, o que eu vou querer comparar um com o outro, ok? Mesma coisa aqui nesse slide que vocês estão vendo, também é uma extração, é um trabalho com RNA mensageiro, em que se quer verificar a expressão de 2 genes, né? Então, eu faço a extração de células fibroblastos, na ausência de soro, na presença de soro, quero ver quais os RNAs mensageiros que são expressos quando o soro não está presente e quando o soro está presente. Então, cada quadradinho é um gene que eu quero saber se hibridizou ou não hibridizou, ou se ambos hibridizaram. Então, a gente pode fazer também esse tipo de comparação. Olha só, esse aqui é aquele com aumento, né? Aquele que a gente estava vendo antes. A gente vê que nenhum hibridiza, outros hibridizam menos, outros hibridizam mais, né? Então, as comparações é o que vale aí para a nossa análise. Também o computador ele pode agrupar os genes que eu estou analisando nos chamados clusters. Então, eu tenho clusters que estão relacionados a um tipo de genes, a ciclo celular, a biossíntese de colesterol e assim por diante. E percebam que esse trabalho aqui está sendo avaliado a cada 15 minutos a regulação gênica e uma infinidade de genes ao mesmo tempo, né? Não custa pouco. Nós da universidade não temos, não sei se tem no hospital, acho que não, pelo menos não ouvi falar. E o custo, não só para manutenção do equipamento, mas também como a parte de reagentes, é bastante alta, visto que ele deve funcionar sempre na sua capacidade máxima, porque daí ele se torna barato. Mas eu não sei se a gente tem, acho que nem a nível de Brasil, uma organização capaz de fazer análises de microarray para o Brasil inteiro de determinado gene, né? Isso seria a grande utopia da tia Cláudia, mas, sei lá, talvez um dia a gente chegue nisso, certo? Outros países fazem isso já. Olha só a quantidade de genes que foram analisados nesse trabalho, diferentes tecidos, né? E a expressão, neste caso, vermelho e verde, marcando, né? Super expresso vermelho e pouco expresso ou subexpresso em verde. Também posso fazer marcações deste nível, tá? E também é bastante utilizado para plantas, para análise de germinação, de tempos que essa semente vai produzindo. Isso aqui especialmente para plantas que são plantas transgênicas, né? Para ver se determinadas substâncias tóxicas, inclusive, não estão sendo produzidas ou antigênicas, né? Bom, essa então foi a hibridização com microarray. Agora a gente vai ver quem nasceu primeiro, que foi a técnica de Fish, que deu origem ao microarray. A técnica de Fish também é uma hibridização, também usa fluorescência, só que em vez de eu fazer uma análise micro, né, no caso do microarray, eu faço uma análise macro, né? Então não é micro, é macro. E aqui então eu vou fazer a hibridização em segmentos de cromossomos. É como se fosse assim, quem nasceu primeiro? Primeiro nasceu o blotting de DNA, depois veio a técnica de Fish e depois veio o microarray. Tá? Então, a técnica de Fish também, eu tenho esses cromossomos que são retirados em metáfase, né? Então, a célula tem que estar em metáfase. Esses cromossomos, eles são colocados numa lâmina e nessa lâmina, então, recebem sondas que vão se ligar. Claro que os cromossomos, eles sofrem um tratamento para que eles possam ser minimamente desnaturados, para que essas sondas, então, possam fazer a sua ligação. E aí, então, não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu vou aumentar aqui, espero que apareça melhor para vocês. Vou baixar aqui a figura. Espero que apareça bem aí para vocês.
Estão vendo essas marquinhas coloridas? Então, são as sondas que se ligam aos cromossomos, tá vendo? Então, eu sei que a sonda verde vai se ligar, por exemplo, no cromossomo 15. Eu sei que a sonda vermelha vai se ligar no cromossomo 13, ou no cromossomo 15, mas em outro locus. E assim por diante, a gente consegue, então, verificar esse tipo de ligação direta no cromossomo, né? Então, apareceu colorido, pimba, tá ali aquela marca, aquela alteração existe, tá? E aí existem aí, ó, para todos os cromossomos nossos, de diferentes doenças que são detectáveis através de um teste de cariótipo, então, através da sonda usando hibridização in situ com fluorescência, né, que é o nome, FISH, não tem nada a ver com pescaria, nem com pesca, nem com nada relacionado. Nós temos, então, a marcação, tá vendo? Fica bem mais fácil, né? Imagina se eu tivesse que analisar esse cromossomo todo aqui, ó. Tem a técnica de FISH para ver alguma alteração. É complicado. Mas, da mesma forma que todas as técnicas que a gente viu desde o início aqui dessa aula, as sondas utilizadas detectam aquilo que eu quero ver. Né? Então, eu estou bem determinada para ver se tem ou se não tem. Então, se eu tiver, por exemplo, para essa doença que está sendo detectada, essa marcação, se eu tiver uma alteração nesse cromossomo que não marcou nada, só se eu fizer um estudo mais direcionado, e aí, a partir daí, eu vou publicar esse dado, que para essa síndrome também o cromossomo tal, ele apresenta uma mutação, e aí, a partir disso, as sondas são feitas, e a gente amplia o rol do diagnóstico para muitas doenças genéticas, tá bom? Então, nós temos aí, colocando para vocês, que existem várias sondas para vários tipos de doenças genéticas que a gente quer avaliar. Bom, depois, então, vem a técnica de sequenciamento, né, que ganhou aí um prêmio Nobel, foi descrita a primeira vez por Frederick Sanger, né, na Alemanha fala Sanger, em 77, na Inglaterra. E aí, então, é uma técnica que avalia a síntese de DNA in vitro. Então, nós, na verdade, fazemos o quê? Esse DNA ele é extraído, esse DNA ele é desnaturado, e os nucleotídeos, então, vão ser incorporados, e através dessa incorporação, que é feita in vitro, né, a gente consegue identificar, através de um mapa físico, a inserção desses nucleotídeos e, por sua vez, o sequenciamento. Então, o sequenciamento, ele passou de praticamente manual a semi-automatizado, e hoje, então, ele é completamente automatizado também, né, por movimentos coordenados de robótica. O que a gente precisa saber para o sequenciamento? O que é importante hoje a gente saber do sequenciamento, né? Nós temos a incorporação de nucleotídeos trifosfatados, que passam a ser né? Então, por isso, desoxinucleotídeos, e esses nucleotídeos, hoje, eles são ligados a fluoróforos. Se vocês lembrarem um slide que a gente viu de polimorfismo, a gente via picos, né, mostrando num cromatograma as sequências de DNA sendo inseridas e lidas. Né? Então, para o sequenciamento, inicialmente precisa do primer, depois do primer, a mesma coisa que a gente já viu na duplicação de DNA, a DNA polimerase vai incorporando esses DNTPs, e o último fica de desoxi, ok? Então, ele é trifosfatado, ele vai ligando, o último é de deoxinucleotídeo. Percebam aqui também. Percebam que quando o nucleotídeo incorporado, então, está com o fluoróforo, interrompe a síntese.
Então, no final desse processamento, eu tenho fragmentos de diferentes tamanhos. E vocês já sabem que fragmentos de diferentes tamanhos migram com diferentes velocidades sobre uma superfície plana. E aí, então, eu sei que se num tubo de ensaio eu coloco só guaninas marcadas com fluoróforo, esse DNA que eu extraí, na outra, só adeninas marcadas com o fluoróforo, no outro tubo, só timinas marcadas com o fluoróforo, e no quarto tubo, só citosinas, e ao final desse processo eu tenho vários fragmentos que terminam em timina, vamos imaginar aqui, ó, de diferentes tamanhos, ao lado de diferentes tamanhos de adenina, guanina e citosina. Se eu colocar uma régua sobre isso aqui, eu sei qual é a leitura, quem está antes de quem. Então, é só vocês fazerem aí, ó. Se eu puxar uma régua aqui, eu sei que eu tenho G, G, depois eu tenho C, depois eu tenho A, e assim por diante. Tá? Então, é só colocar. Aqui está mais fácil, ó. Eu tenho esses 4 aqui. Qual é a sequência desses 4? É adenina, depois é guanina, depois é timina, depois é citosina. Então, a gente vai fazendo essa leitura, né? Do menor para o maior. Bom, então essa era uma das formas de sequenciamento. Hoje em dia, como eu falei para vocês, ele está todo automatizado, né? Então, em vez de eu fazer a leitura aqui, ele já me dá direto a sequência. Né? Então, pelo fluoróforo que está inserido em cada um dos nossos nucleotídeos. Bom, a técnica master, então, que é a nossa técnica extremamente utilizada em todos os laboratórios de biologia molecular, é a técnica de PCR, reação em cadeia da polimerase. Tá? A técnica de PCR, ela é baseada na resposta de amplificação do meu DNA. Então, eu vou isolar o meu DNA. Se eu falar em PCR, automaticamente na cabeça de vocês tem que entrar DNA, que é clonada uma determinada sequência, eu não vou fazer todo ele, eu vou fazer uma determinada sequência, e essa sequência vai ser delimitada pelos primers. No caso aqui, para essa amostra, eu vou botar um primer que vai nessa direção e o primer que vai na outra direção. Então, eu tenho chamado primers reverse e os primers forward. Né? Um vai na direção oposta à outra. E o que vai acontecer? Quando esse primer, então, ele se coloca sobre a fita de forma complementar, depois a DNA polimerase, o que ela faz? Ela vem até o final dessa fita e ela vai até o final dessa fita. Esta é a primeira fita que é feita. Na segunda fita, no segundo ciclo de replicação, os mesmos primers, as mesmas enzimas, os nucleotídeos que estão colocados, todos misturados aqui, vão se ligar, então eu já vou ter um aqui e um para cá, e eu passo, então, a sintetizar apenas esse fragmentinho, tá? Então, nos desenhos que vocês enxergam nos livros, que só tem aquele fragmento alvo, na verdade, eu tenho no primeiro ciclo de replicação uma sequência que vai até o finalzinho daquele cromossomo. A partir do segundo ciclo de replicação é que eu passo a ter essa sequência toda. Mas o que é isso, professora, ciclo de replicação? Bom, o PCR ele funciona com o aquecimento e resfriamento da molécula. Então, eu aqueço a molécula primeiro para quê? Então, são placas com aço em que esta amostra é colocada dentro de um tubinho plástico e dentro desta placa. Esse material, então, essa placa ela vai aquecer, o DNA vai se abrir, né, vai desnaturar, e é nesse momento, então, que os primers que estão colocados ali dentro dessa solução, eles se alinham às sequências específicas do DNA. A partir dele, a DNA polimerase, que está colocada também nesta solução,
vai fazer, então, através da diminuição, um pouquinho da diminuição dessa temperatura, DNA polimerase passa, então, a sintetizar este DNA e depois, então, essas sequências são renaturadas novamente com a diminuição da temperatura. Então, isso é um ciclo. Eu faço isso quase que 30 vezes. E aí, ao fazer 30 vezes, cada uma que eu produzo também vai ser amplificada de forma que eu tenha, então, muitas moléculas copiadas. A diferença do PCR para o RT-PCR é que o PCR trabalha direto com a molécula de DNA e o RT-PCR trabalha com o RNA mensageiro. Então, existe uma etapa anterior, que é a produção do chamado cDNA, ou seja, do DNA complementar. Então, eu preciso, antes de tudo, fazer o meu cDNA. E como é que eu faço o meu cDNA? Através da síntese por uma transcriptase reversa e nucleotídeos trifosfatados, da mesma forma que acontece durante o processo de duplicação. Então, eu vou ter um primer que vai se ligar, geralmente se usa a cauda poliar, mas pode usar outra sequência qualquer, então eu tenho um TTTTTT, que vai se ligar aqui, né, a extremidade com a cauda poliar, e eu vou sintetizar RNAs reversos. Na verdade, eu estou transformando aquela minha sequência de RNA em cDNA para depois ser amplificada. Então, quando eu faço o meu cDNA utilizando como extremidade para fazer a complementação com cauda poliar, eu tenho a absorção de todos os meus RNAs mensageiros. Né? E aí, depois, na amplificação, eu posso trabalhar unicamente com aquela sequência que é meu interesse. Bom? Então, eu não perco todo o meu experimento. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco vai entrar agora aí o PCR em tempo real e eu posso analisar, né, no mesmo processo, no mesmo bloco de reação, vários RNAs ao mesmo tempo. Então, pode ser interessante para o seu experimento isso também, tá? Ao invés de trabalhar unicamente em cima do foco de um único tipo de RNA. Então, a transcriptase reversa é a que faz a transformação do RNA mensageiro naquele chamado cDNA e, por sua vez, depois vai para o PCR e isso é amplificado várias e várias vezes até eu ter uma quantidade de DNA aí suficiente, né, de produto de PCR, também que a gente chama, suficiente para fazer a minha análise, tá? Bom, esse slide mostra aqui para vocês uma questão que é bastante interessante quando a gente escolhe uma técnica, né? Se eu pegar e for analisar a expressão do gene A e do gene B, eu tenho esse RNA, eu tenho esse RNA, e eu tenho aqui provavelmente a quantidade de proteínas muito maior do que a quantidade de RNA que foi sintetizado. Quando eu faço um gel de agarose para a determinação desse RNA, se eu aumento muito meu ciclo, eu posso ter uma falsa ideia de que eu produzi muito RNA, mas na verdade eu amplifiquei bastante o meu material. Então, a técnica do PCR em tempo real, ela trabalha para nós quebrando um pouco essa ideia, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui vários RNAs e eu tenho a cauda poliar neles e eu vou trabalhar, então, com transformando isso aqui em cDNA, com todos esses RNAs aí que vocês estão vendo, tá? Então, eu faço uma extração do RNA total, gerando RNAs mensageiros de diferentes genes. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ver que, deixa eu passar para frente, a síntese de cDNA nós já falamos como é que é, depois quem quiser com mais tempo avalia. Eu vou ter que, ao comparar, acho que eu tirei o slide que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui.
Ao comparar, então, com a técnica de PCR em tempo real, eu tenho a verdadeira quantificação de quanto de RNA aquela célula produziu. Então, eu não vou cair numa resposta possivelmente falsa da quantidade de RNAs mensageiros, ou do quanto aquela célula expressa determinada resposta frente ao uso de um determinado fármaco. Então, observa aqui nessa figurinha que eu tenho uma célula de músculo, pele e neurônio. Cada cor aqui seria um gene, tá? E nós temos, então, que a expressão dos genes é diferenciada. Se eu fizesse uma PCR normal, eu diria, a pele produz, o neurônio produz, o músculo produz, aquele RNA mensageiro. O músculo não produz, a pele produz, o neurônio não produz, né? Então, assim, com a técnica do PCR tempo real, eu sei a quantidade inicial de RNAs mensageiros na célula frente a determinada ação, e eu sei o quanto é mais expresso do que outros genes. Então, essa, na verdade, é a grande vantagem, tá? E para eu saber exatamente o quanto cada gene está sendo copiado, a gente trabalha com uma quantificação relativa, em que eu comparo através de genes que têm a expressão constitutiva, que nós chamamos, então, de housekeeping genes, que são bastante usados aí, a maior parte dos tecidos expressa da mesma forma GAPDH, beta-quitina e a fração 18S ribossomal. Então, eu posso comparar que o GNA é 3 vezes mais expresso que o GAPDH. Eu posso comparar que o GNB é 1,5 vezes mais expresso que o GAPDH. Então, o sistema, ele quantifica para você, além de qualificar qual é o gene que está sendo mais expresso, ok? Além de fazer correções, né? Vai corrigir essas variações de eficiência da transcrição reversa, da quantificação propriamente do RNA e da degradação dos RNAs mensageiros. E aí, então, esses dados, então, passam a ser normalizados, certo? Que é o que evita todos esses erros. Como é que essa normalização é feita? Eu vou fazer uma relação do meu tratado com o controle. Então, um bom housekeeping gene tem que dar aproximadamente a razão de 1. E aí tem aqui uma tabelinha que mostra para vocês o que é um bom housekeeping gene. Quer ver? O GAPDH, que é tido como um housekeeping gene, olha como ele varia pouco de um tecido para o outro. Certo? Diferente da expressão de outro gene, como o CEMIC, aqui, que é marcador para câncer de pulmão. Né? Eu vario 25 para 30 no cérebro. E aí, então, existe uma relação em que a gente faz essa diferença de um para outro e observa que em determinados tecidos ele é muito mais, de fato, expresso do que em outros tecidos. Bom, então, acho que esse aqui já é o nosso último slide. Em considerações finais, então, a técnica hoje mais moderna é, então, o PCR em tempo real, quando a gente quer ver expressão gênica, principalmente. É um custo-benefício, em relação ao custo-benefício, ele é muito mais vantajoso do que o PCR. Ele tem toda essa validação de resultados, a gente tem a chance de trabalhar estatisticamente com esses dados. E ele, se eu trabalhar na retirada, então, na primeira etapa lá de fazer o cDNA baseado na cauda poliar, eu posso futuramente resgatar esse meu material, né, se ele estiver bem acondicionado, direitinho, e trabalhar com outras expressões de interesse, tá bom? Então, por hoje era isso que eu tinha para vocês. Nós vamos ficar por aqui. E não esqueça que tem o quiz para responder e mais alguns outros bloquinhos de aula aí pela frente para que a gente possa finalizar o nosso semestre. Fiquem em paz, fiquem com Deus, se cuidem e um beijo grande para todos.